Glória a Deus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler lá no verso 46. Também é outra passagem já conhecida, citada em muitas das situações a qual eu e você vivemos. Muitos momentos que eu e você, nós passamos, lembramos deste cego Bartimeu, e clamando pela misericórdia, clamando, ó Jesus, filho de Davi. E o Senhor Deus, Ele me trouxe essa passagem e daqui falou comigo, e eu quero, com a misericórdia e graça dEle, passar essa mensagem para você. Vencendo situações difíceis. Esse é o tema que eu quero deixar aqui. Vencendo situações difíceis. E muitas vezes eu e você passamos por isso. Situações horríveis, situações difíceis da nossa vida. E por muitos chegam no meio do caminho, abandonam, desistem, param, não querem mais saber, viram as costas, por não saberem, por muitas vezes não saber como vencer, como se desvencilhar disso tudo, como ultrapassar essas barreiras, como mudar esta situação. Então, eu falando com o Senhor Deus, e me trouxe aqui, e vamos ler então. Então chegaram a Jericó. Dá um pouco mais de som aí para mim, por favor, Joe. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando sua capa fora, ao lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Eu cada vez que eu olho essa passagem, eu pergunto assim, né? Fora de tudo aqui. Poxa, Jesus Cristo, perguntar para o homem o que ele queria que Jesus o fizesse. Você já parou para pensar se Jesus Cristo agora olhasse para você e dissesse assim para você: o que você quer que eu faça na tua vida? O que você quer que eu faça agora na tua vida? Você saberia responder isso para Jesus de imediato? E muitas vezes nós estamos assim, caminhando, seguindo, buscando a presença de Deus, querendo um pouco mais até de Jesus Cristo, um pouco mais de conhecimento, querendo mais graça dEle, querendo nos aproximar mais, querendo estar mais próximo dEle, querendo ter mais intimidade com Ele, mas por muitas vezes encontramos dificuldades que nós não sabemos como resolver, que nós não sabemos como passar. Muitas vezes perguntamos: por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou passando por isso? Bartimeu, ele estava aqui nessa situação desfavorável na sua vida, ruim, horrível. Imagina uma pessoa cega, não podia enxergar nada. Uma pessoa, como nós já vimos aqui, você já leu, pessoas coxas, paralíticas, eram desprezadas pela sociedade. Pessoas que não, até nos dias de hoje, pessoas que não rendem para o mundo, que não favorecem o mundo, que não, elas são desprezadas, são jogadas do lado. E Bartimeu estava assim, cego. Não conseguia fazer absolutamente nada. Ainda um coxo, ainda um manquetola, né? Como nós costumamos a dizer e chamar algumas pessoas. Eu tive um cunhado que eu brincava com ele: ô manquetola, porque ele mancava mesmo e mancava da perna.
E a gente brincava assim com ele. E ainda ele conseguia se resolver em algumas situações difíceis. Mas o cego, não. Totalmente dependente. Totalmente dependente. E muitas vezes eu e você estamos assim, em alguma situação nesta hora. Dependente de alguma coisa. E nós não conseguimos resolver. Eu, lendo aqui, aprendo 3 lições para superar as dificuldades. 3 lições que faz com que eu supere as minhas dificuldades. A primeira é ter fé que a situação vai mudar. A primeira coisa, primeira lição. Esse homem, ele viveu aqui, a palavra do Senhor Deus não diz como na mulher do fluxo de sangue, que ela sofreu 12 anos. Não fala a respeito do coxo que ficou 38 anos. Não fala da filha de Jairo que passou ali e de repente encontrou. Ela não tem um tempo. Mas eu acredito, e olhando tudo isso, eu vejo que aquele homem, vivendo aquela situação, ele sempre creu que a situação dele poderia mudar. Ele sempre acreditou, sempre confiou naquilo. Um dos motivos que faz com que eu tenha fé, eu sempre acredito que a minha situação vai mudar, é eu entender aquele momento a qual estou passando. Eu entendo aquilo. Eu passo a olhar as coisas ao redor e entendo. Hoje eu olho a situação da minha vida e muitas partes delas eu olho e vejo que é para a glória do Senhor Deus. Eu estou vivendo essa situação porque o Deus permitiu que eu vivesse. Ele quis que eu vivesse aquela situação. E isso então faz com que eu creia que Ele também pode mudar. Que Ele também pode fazer. Que Ele também ele pode transformar a minha vida no estalar de dedos, talvez. Como nós já vimos, e você conhece pessoas que estavam vivendo situações horríveis na sua vida, e de repente, em poucos momentos, em poucos dias, houve-se a transformação, houve aquela mudança, houve aquele momento, por exemplo, uma pessoa que vive uma situação financeira ruim, péssima, e de repente arruma um emprego, do nada, outros recebem heranças, e a vida dela é mudada, e a vida daquela pessoa é transformada, financeiramente. Esse homem, ele sempre acreditou que Deus poderia mudar a sua vida, em todo instante, ele sempre creu. Quando eu entendo a situação que eu estou vivendo, a situação é o momento que eu estou vivendo. Aquilo não é duradouro, aquilo não vai perpetuar na minha vida. É um momento de dificuldade, seja financeiro, seja na saúde, seja familiar, seja pessoal, seja profissional. Eu entendo que aquilo é um momento que eu estou passando. E aí então eu glorifico ao Senhor por isso. Eu exalto o nome do Senhor Deus. Esse homem, nós vemos aqui, que ele não ficava reclamando da situação. Então, já estou há tanto tempo assim. Eu vivi. Olha isso. Não sei o quê. Ele não ficava reclamando não, meu irmão. Ele não ficava murmurando. Ele não ficava olhando para as dificuldades. Ele vivia a situação dele. Ou seja, ele sabia que a realidade dele era cego. Ele sabia que a única forma dele adquirir dinheiro era pedir esmola e estar sentado ali. Muitas pessoas desistem da vida, desistem do casamento, desistem da família, desistem dos teus sonhos, porque não conseguem entender o momento qual está vivendo, não conseguem compreender, se tornam pessoas murmuradoras, se tornam pessoas reclamonas, se tornam pessoas egoístas, e a sua vida vai de mal a pior.
vai de mal a pior. Quando eu passo a olhar as dificuldades da minha vida, não eu, mas qualquer pessoa, começa a crescer nela a tal de incredulidade, a falta de esperança. Quando eu começo a olhar para as dificuldades que estão ao meu redor, eu passo a desacreditar de tudo, eu não confio mais em ninguém, e eu duvido que minha vida possa mudar. Mas quando eu estou vivendo uma situação ruim, mas eu acredito que aquele momento, que aquela hora, aquela situação vai passar, eu não fico reclamando, eu não fico murmurando, eu não fico olhando para as dificuldades, eu não fico procurando as causas que me levaram para aquilo. Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Deus, eu sei que o Senhor pode, de alguma forma, mudar essa situação. Deus, eu acredito no Senhor. Mesmo que eu não estou vendo nada, mesmo que eu não veja uma situação sequer favorável para mudar, mas eu acredito que o Senhor tem poder. Eu acredito que o Senhor possa usar alguém. Eu acredito que o Senhor possa usar qualquer situação para favorecer o teu servo, o teu filho, o teu amado, o teu, sei lá, como você se entende na presença de Deus, diante de Deus. Meu irmão, esse homem, se ele tivesse perdido a sua esperança, quando ele ouviu aquela multidão toda passando, aquela barulheira, aquela converseira, aquele conversê todo, e alguém dissesse, ele perguntando, o que está acontecendo? E alguém dissesse para ele, é Jesus. Você acha que ele clamaria? Você acha que ele levantaria e falaria, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Ele já tinha perdido a esperança. Ele já tinha perdido a fé. Ele já não acreditava que a sua vida poderia mudar. Por isso que eu enxergo que esse homem, em todo momento, ele dizia, Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes, talvez, quem sabe, você está aqui assim hoje. Por isso que eu perguntei, se Jesus chegar diante de você agora, falar assim, olha, o que você quer que eu te faça? Como que está? Como você está? Tem esperança? Tem fé de mudança? Acredita que Deus pode mudar a sua situação? Você crê nisso? Ou você está... A segunda lição que eu vejo nesse homem é ser ousado, ter ousadia. Esse homem, ele foi ousado diante da situação. Ele teve ousadia diante daquelas pessoas que disseram para ele, olha, fique quieto, cale a sua boca. Ele foi ousado talvez diante dos costumes da qual tinha, que um cego, que uma pessoa desprezada e desprezível não poderia chamar a atenção. Como muitas vezes no nosso meio, quanto muitas vezes no teu interior, você começa a orar, começa a buscar, talvez quando nós estamos cantando, adorando o Senhor, você sente aquela presença de Deus, você quer aquilo, você sente aquela graça, mas algo te comprime. Porque talvez, o que vão pensar de mim, se eu der um glória a Deus aqui? Como eles vão me olhar? Se eu começar a rir, levantar as minhas mãos e exaltar o nome do Senhor. Esse homem, ele foi ousado diante disso.
Era um cego, desprezível, ninguém estava olhando para ele, ninguém queria saber de nada. E quando ele pergunta, o que está acontecendo? Alguém diz para ele, é Jesus. E ele fala, Jesus, filho de Davi. E os seus discípulos, as pessoas que estavam ao seu redor, talvez pessoas que ajudavam ele todos os dias para estar ali, diziam para ele, cala a tua boca, Bartimeu. Aonde já se viu você falar um negócio desse? Aonde já se viu você chamar a atenção de Deus, de Jesus? Você não vê que está atrapalhando? Você não vê que há pessoas mais importantes do que você diante dele? Bartimeu, você não entendeu ainda que você é um ninguém? Você é um Zé das Couve, como o pastor costuma dizer? Bartimeu, cala a tua boca, que você, além de ser cego, está incomodando com essa voz. Muitas vezes, meu irmão, nós não temos esta ousadia para chamar a atenção de Deus, por causa da situação, por causa das pessoas, por causa dos costumes. Nós não temos a ousadia que Bartimeu se levantou ali e falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode transformar. Eu sei, Jesus, que muitas pessoas que estão ao teu redor, Jesus, o Senhor não consegue ver, porque eles não estão com o coração contrito com o Senhor. Muitas vezes nós vivemos assim, olhando para tudo, todas as coisas que estão ao nosso redor e aquilo que estão ao nosso derredor, impedindo a eu e você de chamar a atenção do Senhor. Não temos a ousadia de dizer, eu sou filho. Não temos a ousadia de dizer, Deus me ama. Nós não levantamos diante da situação por causa talvez de pessoas, por causa dos momentos, por causa disso, daquilo, daquele outro. Muitas vezes eu e você não vencemos as dificuldades porque preferimos nos esconder, como talvez outras pessoas que estavam ali para serem curados, serem libertos, terem a vida transformadas, mas eles ouviram talvez aquelas pessoas gritarem com Bartimeu, e aquelas pessoas foram se escondendo, se rendendo, se entregando à situação a qual eles estavam vivendo. E Bartimeu disse, eu não me rendo, eu não me entrego a esta situação, eu não me prostro a ela. Eu estou vivendo isso. Eu não creio que eu serei cego por resto da minha vida. Eu não creio que eu preciso pedir esmola por resto da minha vida. Essa ousadia, querido, que eu e você temos que ter. Chegar diante do Senhor Deus, diante das pessoas, não olhar para eles. É como algumas pessoas que colocam os teus pedidos aqui. E tem muitas outras que não vêm colocar os pedidos aqui, porque qual efeito terá colocar o meu pedido na taça? Os meus pedidos eu não preciso expor. Não precisa. Não tem a necessidade. Mas você não faz por quê? Será que é por você? Ou será que é por causa da liturgia? Do costume cultural? Será que é por causa das pessoas?
Será que é por causa do teu conhecimento? Por causa da tua situação? Quem sou eu diante desses irmãos todos? Imagina, eu chego na igreja, ninguém me dá atenção, imagina se eu for lá fazer isso. Bartimeu, meu irmão, não quis saber quem eram as pessoas que estavam ao redor de Jesus, não olhou para ver se eram pessoas importantes, se eram bem-sucedidas ou não, não olhou se tinha mais coxos, mais paralíticos, mais cegos. Ele não olhou para isso, ele olhou para a sua própria vida e falou assim: Jesus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação, eu creio no Senhor, e eu sei que o Senhor pode fazer milagre na minha vida. Esse é o motivo, querido, que muitas pessoas não estão vivendo a graça, não estão vivendo o milagre, não estão vivendo o poder de Deus, porque não se levanta diante da situação e falam: Jesus Todo-Poderoso salvou a minha vida. Eu conheço pessoas que se calam quando perguntam para elas: você vai à igreja? Eu vou, porque sabe, né? Se a gente não for, você sabe como que é a situação, né? Hoje em dia, imagina se eu não for, que a minha esposa, ou que o meu marido, eu tenho que ir, né? Porque senão meu filho não vai. Eu tenho que ir, né? Senão meu pai, minha mãe fica me pegando. Quer ter vitória na vida, meu irmão? Quer viver o presente de Deus? Quer a sua situação mudada? Seja ela qual for. Seja a situação qual for. Quer sentir a alegria? Quer ter o prazer de viver? Quer ter o prazer de ter uma família? Quer ter o prazer de olhar para o Senhor Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Há muitas pessoas, querido, que conhecem, mas não têm o prazer de dizer: Deus, o Senhor é o meu Deus. Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Há muitas pessoas que não têm isso. Bartimeu, querido, olhou para tudo isso, disse: eu me levanto. Podem tentar parar. Vocês podem até dizer que eu não posso falar, que eu não posso chamar a atenção de Deus, que eu não posso clamar pelo rei, que eu não posso clamar pelo filho, que eu não posso chamar por ele. Vocês podem até dizer, mas nada pode calar a minha voz diante desse Deus Todo-Poderoso. Não importa se eu sou hoje um cego, não importa o que eu estou vivendo, não importa qual a minha situação, mas eu creio que este homem que move a multidão pode mudar a minha vida. É assim, meu irmão, que eu e você temos que viver. Eu e você temos que andar, confrontar a contrariedade com ousadia. É aquilo que a situação tenta te pôr e você dizer: não sou assim. Não sou. Outra lição, a terceira e a última lição: abandona aquilo que te caracteriza ser o que você é. Abandona. Bartimeu, cego, pedinte, escravo da miséria, escravo daquela situação, vivia envolto de uma capa. E quando Jesus o chamou, ele abandonou, jogou a sua capa fora. Isso, querido, representa para mim e para você. Joga as coisas fora. Aquela capa caracterizava que Bartimeu era o cego, era desprezível, era abandonado.
Muitos de nós, muitas pessoas, aceitam, andam, caminham com Deus, com Cristo, na igreja, no meio do povo, fazem tudo conforme a igreja ensina, conforme o pastor fala, conforme os irmãos querem, mas não abandonam. Não conseguem superar as dificuldades, porque não abandonam aquilo que traz as dificuldades. Aquilo que caracteriza aquela pessoa, aquilo que mostra das pessoas. Quando eu aceito a Cristo, quando eu me submeto a Ele, quando eu olho para Ele falando, chamando a sua atenção e dizendo: Deus, eu quero o Senhor como meu Deus, eu quero fazer parte do teu povo, eu preciso abandonar muitas coisas. Muitas coisas. Há pessoas que andam caminhando na igreja. Quando eu digo igreja, é no meio do povo. E continuam sendo as mesmas pessoas de antes. Continuam vivendo do mesmo jeito quando antes. Continuam sendo, pensando, agindo do mesmo jeito, da mesma forma quando antes. Quando em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz lá: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse servo aqui, esse Bartimeu, este cego, ele olhou para tudo isso e falou: este homem, ele vai mudar a minha vida, vai transformar o meu ser, vai mudar. Eu deixo de ser agora o que eu era, o cego, eu deixo de ser um desprezível, eu deixo de ser um pedinte, eu deixo de ser tudo isso. O que eu quero dizer para você? Quando eu ando e aceito a Cristo, meu irmão, eu deixo de ser o que as pessoas querem ou queriam que eu fosse. Eu deixo de ser o que minha família queria que eu fosse. Eu deixo de ser o que o médico falou que eu fosse. Eu deixo de ser o que as pessoas, seja elas quais foram, eu deixo de ser, porque eu passo a ser aquilo que o Senhor Deus quer que eu seja. Eu passo a ser aquilo a qual o Senhor Deus espera que eu seja. Há muitas pessoas, querido, que vivem fracassados no mundo. Se convertem, andam segundo a Deus e não vivem a promessa de Deus. Continuam fracassados. Por quê? Não abandonam, não deixaram. Talvez os costumes, talvez a ideia, talvez o pensamento de ser desse jeito. Eu conheço pessoas que aceitam a Cristo, andam de acordo com a palavra do Senhor Deus e vivem doentes, porque a família é doente. O pai é doente, a mãe é doente, os irmãos são doentes, o tio é doente, o avô é doente, então eu também tenho que ser doente. Quando eu aceito a Cristo, não que eu não vou ser doente ou não vou ter problemas de saúde, mas essa hereditariedade não vem mais na minha vida. Cancela-se ali. Há uma mudança. Há um entendimento. Quando este homem olhou para tudo isso, ele disse: eu não vou ser mais. Porque este Cristo transforma a minha vida. Há muitas pessoas, meu irmão, que não abandonam o pecado, não disfarçam da capa do pecado, não abandonam esse costume, não abandonam este erro, e querem andar, querem ter a vida mudada, querem ter a transformação, mas vivem
cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados. Pecados a qual você sabe qual o que te oprime. Pecado que faz com que você se sinta distante. Erros a qual você olha e diz: puxa, Deus não se agrada disso. Deus não se alegra com isto. Não é o pecado que eu falo, não é o pecado que o irmão fala, não é o pecado que a irmã diz, não é o pecado, é aquele a qual Deus, que eu cometo e que o Senhor, que eu sei que Deus não se agrada. Este pecado que eu e você temos que abandonar, é esses costumes que eu e você temos que fazer, deixar de lado, é essas coisas. Quantas pessoas, querido, que estão vivendo doentes, aprisionadas, fracassadas, destruídas, sendo filhos de Deus. Sendo filhos de Deus. Então, pastor, eu não vou ter esses problemas na minha vida? Sim, vai. Como eu costumo dizer, o crente fica desempregado. O crente, ele passa com dificuldades, passa por enfermidades, fica doente. O crente também morre. O crente, muitos têm AVC, muitos têm parada cardíaca, muitos crentes têm tudo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que estas coisas não podem me impedir de viver a bênção, o milagre, a presença de Deus na minha vida. Quando esse homem viu tudo isso e entendeu tudo isso, querido, ele se desfez de todas as coisas, se tornou uma pessoa feliz, se tornou uma pessoa a qual ele vivia ali amargurado, a qual ele vivia daquele jeito, ele abandonou. Pessoas que estão vivendo oprimidas, são infelizes, não têm paz, não têm alegria, vivem a situação à beira do abismo, à beira de abandonar tudo, à beira de deixar tudo, à beira do buraco. Por quê, meu irmão? Não entendeu, porque não consegue vencer as suas dificuldades, porque não desfaz daquilo que prende, que aprisiona, que impede. Eu por muito tempo vivi assim. Vou confessar um negócio para vocês aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, vai para 3 anos que eu estou aqui, eu tinha uma tremenda de uma dificuldade aqui, meu irmão. Era terrível. Por algumas vezes eu cheguei no pastor e falei para ele: pastor, eu vou embora, cara. Não dá. Não vai dar certo. Algumas vezes eu falei para ele: pastor, eu acho que... Sabe por quê? Porque eu vinha carregando algumas coisas a qual pessoas haviam dito para mim, ou para mim, que era rejeitado, que era isso, aquilo e tantas outras coisas, até eu entender que o meu estado aqui foi Deus que me trouxe, e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer durante o tempo que for necessário. Hoje, se você olhar, meu irmão,
eu tenho, vamos pôr, liberdade, ou mais liberdade. Sou mais tranquilo. Não relaxado, mas mais tranquilo. Porque, meu irmão, eu abandonei isso. Eu deixei de lado. Eu desfiz daquilo que impedia. Eu desfiz daquilo que pesava na minha vida. Eu desfiz daquelas coisas que atrapalhavam eu vencer. Eu desfiz de tudo isso. Eu abandonei. Eu deixei de lado e comecei a valorizar aquilo que o Senhor Deus quer fazer na minha vida. Eu e você, meu irmão, podemos viver isso. O que Deus quer fazer na tua vida? Jesus perguntar para você: o que você quer que eu te faça? Porque clamamos, nos reunimos, pedimos coisas para Deus, falamos com Jesus, e Ele está pronto para me atender e atender você. Está pronto. Mas você sabe o que você quer? Esse homem, ele queria ver. Mas primeiro precisou ter fé, acreditar que a sua vida ia mudar. Precisou ser ousado. E precisou abandonar. Porque se Jesus curasse, se Jesus desse a visão para ele, ele não poderia continuar cego, pedinte. Ele não poderia continuar ali. Ele não poderia continuar sendo a mesma pessoa. Ele não poderia viver do mesmo jeito. Muitos de nós, Jesus já perguntou, não diretamente, mas em muitas pregações: o que você quer que eu te faça? Mas muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes, se eu falar para Jesus o que eu quero, eu terei que deixar a minha vida. Terei que deixar de ser quem eu sou, ou o que eu sou. Terei de deixar de pensar, terei de parar de agir. Muitas vezes, querido, Jesus, ele fala comigo e com você, e nós não damos atenção. Esse homem sabia exatamente o que ele queria. Ele queria ver. Ele queria ver. O que você quer? Tem fé? Que Deus, ele pode mudar a sua história? Você tem fé? Que Deus, ele pode curar você? Se Ele te curar, vai deixar de ser? Se Ele te curar, eu conheci um homem que uma vez eu fiz essa pergunta para ele: você crê que Deus pode curar você do seu nervo ciático? Se você crê, nós vamos orar. E Deus, ele vai te curar. Ele falou: é melhor não, porque eu vou voltar a trabalhar. Verdade? Verdade.
eu vou perder a minha aposentadoria. Tem muitas pessoas que estão assim, meu irmão. O que você quer? Deixará de cometer o mesmo pecado? Deixará de ser o arrogante que é? Deixará de ser a pessoa prepotente que é? Dominadora? Deixará de ser essa pessoa simples e boazinha? Isso que eu estou te dizendo são situações que te favorecem. Favorece na amizade. Faz com que você tenha e adquira algumas coisas. Faz com que as pessoas olhem para você e vê você como um coitadinho. Faz com que as pessoas olhem para você e querem sempre te ajudar. Você deixará de pedir esmola? Deixará de mendigar a bênção de Deus já prometida na tua vida? Você terá a ousadia de mudar? Esse homem, ele sabia de todas essas coisas. E muitas vezes eu e você queremos ficar assentadinhos porque teremos mais ocupações. Vamos ter coisas a mais para fazer. Vamos ter mais responsabilidades. Vamos ter que ter um pouco mais de cuidado. Porque eu começarei a estar sendo visto. Então é bom eu continuar do jeito que eu estou. Quantas são as pessoas, queridos, que preferem se manter na posição que estão, porque perderão alguns benefícios da vida? Não do INSS, mas qualquer outro benefício. Eu e você, meu irmão, precisamos olhar e dizer: Deus, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu Salvador, Deus, o Senhor é a minha cura, Deus, o Senhor é que transforma a minha vida, Deus é o Senhor que faz. Deus, eu posso talvez depender de um homem agora, mas a minha dependência é do Senhor. Eu preciso ter com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Senhor, hoje eu estou aprisionado neste pecado, mas a partir de agora eu abandono isso, porque eu quero mudar de vida. Eu quero ser transformado. Jesus, eu não vou mais me conter. Quando eu sentir a tua presença, eu não vou olhar mais para os lados, mas se eu vou glorificar o teu nome, eu vou levantar no meu lugar, eu vou dar glórias ao Senhor. Tem muitas pessoas que não querem ser curadas, não querem ter isso, para não ser esse momento, para não viver isso. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Jesus, não cura lá o meu pai, não. Não liberta a minha família, não, Jesus. Deixa eles lá. Senão eles vão querer vir tudo para a igreja e já viu Jesus. Tem pessoas assim. Deixa eles lá. Jesus, deixa eles sofrer mais um pouquinho. Jesus, tira esse vício de mim. O que você quer, meu irmão? Vamos curvar a nossa cabeça. E entenda isso, Jesus perguntando para você: o que você quer? Se você crê,
Se você está a fim de abandonar isto, se você é uma pessoa que quer vencer o que tem te afrontado, o que tem te aprisionado, se você é essa pessoa, seja ousado agora e dizer para o Senhor, seja ousado diante do pecado, seja ousado diante do vício, seja ousado agora e fala para Ele. O cego disse: Jesus, eu quero ver. Você pode dizer para o Senhor? Se você, querido, quiser sair do teu lugar.